Aula sobre associação de resistores em série. No circuito elétrico, é muito comum a gente ter mais do que um resistor. Lembrando que o resistor é um dispositivo que transforma a energia elétrica em calor. Quando nós temos uma associação de resistores em série, nós temos um resistor em seguida do outro. Eu costumo lembrar dessa associação como uma produção numa fábrica, uma produção em série, onde cada componente daquele produto é colocado um em seguida do outro, até que no final da linha de produção o produto está pronto. Então aqui nós temos um resistor em seguida do outro. Aqui nesse exemplo eu tenho só 3 resistores. Muito bem, o que significa então? Que a corrente ela só tem um caminho a percorrer, portanto, essa é uma informação importante para a gente entender a associação em série. Portanto, numa associação em série, nós temos 2 características muito importantes. Primeiro, como a corrente só tem um caminho a percorrer, a corrente é a mesma no circuito. Portanto, esse I1, I2 e I3, na verdade, é I, porque como é a mesma, não há necessidade de colocar o índice. I é a corrente a mesma para todos os resistores. Portanto, se num exemplo, num exercício, perguntar qual a corrente 1, qual a corrente 2, qual a corrente 3, não caiam nessa armadilha. Na verdade, a corrente é a mesma para todos os resistores, que é o I. A segunda característica importante é que a tensão ou DDP, a diferença de potencial total, é a soma das tensões parciais, ou seja, a tensão U é igual à soma da tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3. Por quê? Porque aqui entre um resistor e outro nós temos os pontos, os nós. Então aqui tem A no início e B no final. Mas aqui, ó, entre o resistor 1 e o resistor 2, a gente poderia colocar um outro nó, C, um outro ponto. Entre o resistor 2 e o resistor 3, a gente pode colocar outro ponto ou outro nó, D. Portanto, diferença de potencial entre 2 pontos. Então aqui seria A e C para o primeiro, C e D para o segundo e D e B para o terceiro. Como os pontos são diferentes, as tensões também são diferentes. Portanto, segundo a característica de uma associação em série, tensão total é igual à soma das tensões parciais, tensão 1, tensão 2 e tensão 3. Muito bem, então vamos entender o que vai acontecer quando tivermos uma associação de resistores em série. Vamos lembrar da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a tensão total é igual à resistência total vezes a corrente elétrica. Então, nós vamos substituir essa equação, essa fórmula, nas tensões aqui dessa relação. Tensão total é igual a tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3. Então, no lugar da tensão total, eu vou colocar resistência total vezes a corrente. No lugar da tensão 1, quer dizer, eu quero a tensão só no primeiro resistor. Então, é resistor 1 vezes a corrente. No lugar da tensão 2, eu quero a tensão só no segundo resistor. Então, é resistor 2 vezes a corrente. Mais a tensão 3, que é a tensão só no terceiro resistor. É resistor 3 vezes a corrente. Agora, observe essa equação, lembrando que eu não coloquei os índices tensão 1, tensão 2, tensão 3. Por quê? Porque eu não coloquei os índices nas correntes, aliás, porque elas são iguais. Então, eu não coloquei I1, I2 e 3 porque elas são iguais, eu coloquei apenas I. Como elas são iguais, eu posso simplificar
tanto do lado esquerdo da equação, quanto do lado direito da equação. Então, se eu dividir cada parcela aqui por I dividido por I dá 1. É a mesma coisa que eu cortar todos esses I's. Então, o que vai sobrar? Que a resistência total ou equivalente é igual a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Mas por que tem esse nome de equivalente? Quer dizer o seguinte, se num circuito eu tenho 3 resistores em série, se eu quiser tirar os 3 e colocar uma equivalente, uma que seja igual ao efeito produzido por essas 3, basta eu colocar um resistor que tem o valor da soma das 3. Por isso, esse é o efeito. Toda vez que eu tenho uma associação em série e eu quiser saber qual é o resultado de ter esses 3 resistores em série, basta somar os valores desses 3 resistores. Então, agora, vamos ver um exemplo de aplicação de resistores em série. Veja, nas nossas casas, os aparelhos não estão, os circuitos elétricos não estão associados em série. Por quê? Se um aparelho queimar, os outros não poderão ser ligados. Então, um exemplo é nas luzes de Natal, né? Que a gente coloca o pisca-pisca na árvore de Natal. Normalmente eles estão em série, porque quando uma lâmpada queima, você pode observar que as outras param de acender. Então, num pisca-pisca simples de Natal, é assim que funciona, tá? Portanto, esta é a associação em série. Exemplo de associação de resistores em série. Leitura e interpretação do texto. Pegue seu caderno, a caneta, vamos ler e tirar os dados. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de 2 resistores de resistências 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms? E aqui está a figura. Bom, então vamos tirar os dados. Diferença de potencial é a sigla DDP. Então, a DDP do circuito todo é 220 volts. Então, DDP é igual a 220 volts. Temos 2 resistores em série. O primeiro, 10 ohms. Então, R1 é igual a 10 ohms. Segundo, 100 ohms. Então, R2 é igual a 100 ohms. Agora a pergunta: qual a diferença de potencial entre os extremos de resistor de 10 ohms? DDP é igual a interrogação para o resistor 1 de 10 ohms. Associação de resistores em série. Exemplo. Então, quando a gente leu o texto e o interpretou, a gente viu que a diferença de potencial DDP vale 220 volts para a associação em série de 2 resistores, R1 10 ohms e R2 100 ohms. A pergunta é: qual é a DDP apenas no resistor 1 de 10 ohms? Então, vamos desenhar aqui. Resistor 1, que vale 10 ohms, está associado em série com outro resistor 2 de 100 ohms. Veja que esses 2 resistores, eles estão alimentados por uma tensão ou DDP de 220 volts. Então, DDP também pode ser chamado com a letra U, que é tensão. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é achar a resistência equivalente. Para achar a resistência equivalente, basta somar os 2 resistores, porque eles estão associados em série, ou seja, um em seguida do outro. Então, R1 vale 10 ohms, R2 vale 100 ohms. Portanto, a resistência equivalente dá 110 ohms.
Segunda coisa que nós vamos fazer, vamos aproveitar o espaço aqui, é usar a primeira lei de Ohm, onde tensão é resistência vezes a corrente. Se eu usar a tensão total, volta aqui, 220 volts, então aqui eu vou colocar 220 volts. Aqui eu também vou ter que usar a tensão total ou equivalente, que é 110 ohms. A corrente eu não sei, portanto, copio. Então, eu corto zero. Se eu quero saber a letra I, ela vai ficar isolada. E o 11 que está multiplicando, vai aqui embaixo, dividindo. Portanto, corrente elétrica vale 22 dividido por 11, 2 amperes. Agora, veja, qual é a nossa pergunta? Vamos voltar aqui. A pergunta é, qual a DDP, qual a tensão só no resistor de 10 ohms? Aqui, ó. Ele quer saber a tensão 1. Então, vamos descobrir. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Essa é a primeira lei de Ohm. Só que eu quero só no resistor 1. Então, eu vou colocar o índice aqui embaixo, 1. A tensão 1 é a nossa pergunta, então copio. A resistência 1, a gente já sabe, é 10 ohms, copio. E a corrente, eu vou colocar o número 2, portanto, isso implica que a tensão só no resistor de 10 ohms vale 10 vezes 2, 20 volts. Então, valeu, pessoal! Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal! Até a próxima!